a tatuagem em si não é pecado, mas ela pode carregar atributos pecaminosos que vai nos fazer, inevitavelmente, ferir algum fundamento bíblico, né? Você só será livre para fazer uma tatuagem se você for livre para não fazê-la. Tatuagem ainda é um assunto delicado e polêmico em muitos círculos evangélicos, né? Muitos círculos de fé. Há quem concorde, há quem discorde. Eu acho que é muito simplista os dois extremos. Quem gosta, quem não gosta, querer que Deus seja o office boy validador da autorização ou da proibição de algo que não é fundamental, teologicamente falando. Então, quem gosta é infantil ao ponto de dizer: olha, mas em Apocalipse está escrito que Jesus tem escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, portanto Jesus tem uma tatuagem. Pô, infantil, estúpido, reducionista, assim, querer configurar Deus humanamente por causa de uma preferência humana e querer afirmar biblicamente algo que não está escrito, né? Por outro lado, tem os proibicionistas que vão pegar textos isolados ou alguns textos que apontam para esse possível proibicionismo, mas quando a gente vai para uma análise textual responsável, a gente percebe que isso se desfarela com muita facilidade, né? Tudo é lícito, porém nem tudo convém. É um raciocínio usado e talvez é nele que eu quero me basear para concluir esse bate-papo aqui com vocês. Mas o texto de Levítico, por exemplo, usado ali, capítulo 19, onde tem várias proibições a Israel, não apenas o marcar o corpo. O contexto mostra para nós que esse proibir da marca não é o proibir estético atual daquilo que a gente chama de tatuagem. Até porque na antropologia missionária a gente vai ter que analisar contextos e contextos, culturas e culturas. E Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele comprou para Deus todo homem, de todo povo, raça, tribo e nação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, por exemplo, tem um povo maori, que a tatuagem não é vaidade, é estética, é o símbolo familiar de uma tribo, de um clã, de uma história, por aí vai. Que não é, né, biblicamente voltando a Levítico, ela não trata da estética da tatuagem pela tatuagem como é nos nossos dias atuais. O contexto de Levítico 19, ele é ritualístico, ele é pagão no sentido da idolatria. O texto, ele fica claro para nós quando nós o conectamos a 1 Reis, capítulo 18, naquele episódio do profeta Elias com os profetas de Baal, onde Elias, o servo de Deus, zomba desses profetas, desses sacerdotes pagãos, dizendo que o Deus deles, Baal, estava dormindo, tirando uma soneca ou tirou férias. Quando Baal não respondeu aos seus profetas, está escrito lá em 1 Reis capítulo 18, e eles começaram a se marcar e a se mutilar como era de costume. Então, no contexto lá de Levítico 19, é conectado diretamente aos cananeus, é um povo pagão, que usava a marca do corpo como um símbolo de adoração à ancestralidade, a requerer força das entidades místicas para a batalha. Então, possivelmente, o povo de Israel, ao ver algumas possibilidades de vitória na guerra por causa dessa ritualística, Deus proibiu seu povo de fazer essa imitação, porque o texto dá essa ênfase: eu sou o Senhor, ou seja, a força é minha, o povo é meu, a batalha é minha e por aí vai. E lá, voltando a 1 Reis capítulo 18, fica totalmente nítido para nós que o proibir do marcar o corpo em memória dos mortos e dos ancestrais,
era a ritualística pagã, não apenas para o culto, mas também para requerer dessas forças místicas e ancestrais a força para se vencer uma batalha. Então eles adoraram a Baal, querendo que Baal olhasse para aquela humilhação ritualística, uma automutilação, como é comum hoje para os hindus, e Baal não respondeu. Então a marca do corpo naquele contexto tem esse sentido pagão, ritualístico, que é totalmente diferente da estética atual da tatuagem. E com isso eu não estou endossando. Para mim, a tatuagem pela tatuagem não é um ato pecaminoso, porém, na essencialidade da prática da tatuagem, ela pode carregar muitas coisas subjetivas, sentimentos não resolvidos, ira, amargura, abandono, orfandade. A marca no corpo pode ser uma evidência estética de uma falta de conexão interna com a vida, com a família, com a sociedade, com Deus e por aí vai. A tatuagem em si não é pecado, mas ela pode carregar atributos pecaminosos que vai nos fazer, inevitavelmente, ferir algum fundamento bíblico, né? Então, para mim, o assunto, o sim, o não, pode, não pode, é muito simplista, superficial, infantil até. No início do meu ministério, do meu pastoreio, muitas pessoas se identificavam esteticamente comigo, pessoas tatuadas viam, ou pessoas que queriam fazer uma tatuagem se identificavam dizendo: olha, finalmente achei um pastor bem resolvido com essa questão, vou fazer uma tatuagem e tal, não sei o quê. E como eu sou dado ao ensino, né, fui ensinando o povo, e o ensino bíblico teológico cura as demandas interiores do ser humano. Quanto mais eu ensinava, mais o povo se libertava dos reais motivos. Então, comparar o meu ministério de 15 anos atrás, onde era extremamente tribal e pessoas tribais se identificavam, para hoje você entrar na igreja que eu pastoreio e ver um público tão diverso, a senhora de 80 anos e sim, o cara tatuado, ele está lá. Mas está lá um ex-criminoso, está lá também o militar, o policial, que o prenderia. E isso é evangelho. Não há um segmento, não há um tribalismo, né? E raramente as pessoas hoje que congregam com a gente se baseiam na minha estética para dizer: eu posso ser um cristão tatuado. Por quê? No meu ensino teológico e doutrinário, as igrejas que pastoreio, pastor, o que você acha? Eu posso fazer uma tatuagem? Aí eu falei: primeiro, se é um jovem ainda que mora com os pais, a minha opinião não deve ter mais poder que a opinião dos pais. O que sua mãe acha? O que seu pai acha? E segundo, o que o seu testemunho interior, baseado no seu relacionamento com Deus, está dizendo? Você acha que Deus aprova o que você está tensionando fazer? E a pergunta Minerva, né, que traria uma clareza, que traz uma clareza muito grande aos irmãos é: o que você estará fazendo daqui a 10 anos? Trabalhando com o quê? Casado com quem? Em que contexto social? O que você quer fazer hoje? É um ato de vaidade? É um ato de significado? É a tatuagem pela tatuagem? Mas como isso reverbera na sua vida daqui a 10 anos? Isso coopera com as suas escolhas profissionais que você tensiona para o futuro? Isso coopera com as suas expectativas e decisões espirituais, se você tem um chamado vocacional? Aí as pessoas olham para mim e dão uma risada, porque elas entenderam. Uma pergunta fundamental desnuda as intenções superficiais do coração, deixa a pessoa constrangida, com vergonha, porque ela descobre que ela não tem um verdadeiro motivo. Aí eu concluo essa fala discipuladora com os irmãos dizendo: você só será livre para fazer uma tatuagem se você for livre para não fazê-la. E as pessoas dão uma risada. Eu, por exemplo, todas as minhas tatuagens são depois de cristão, mas eu entendo que o exagero delas, primeiro, é um ponto de orfandade. O meu pai não estava lá para ser o freio, dizendo: você gosta de tatuagem, filho?
Assim, ó, com 10 anos minha mãe perguntava: por que meu filho é estranho? Por que ele não gosta da música que todo mundo gosta? Então, 10 anos eu já curtia um reggae, um rock and roll, um rap. Então, minha preferência cultural era tribal. Eu sou um cara contracultural. Eu gosto dessa estética. Eu gosto desse estilo de música. Eu gosto do rock, eu gosto do rap, eu gosto do protesto contracultural. Me identifico, assim é a minha personalidade, assim é a minha existência. Mas eu sei que se eu tivesse um pai na minha criação, um pai diria: meu filho, tudo bem que você gosta de tatuagem, mas olha só, primeiro consegue um bom emprego, primeiro se forma, primeiro passa no concurso, primeiro realiza os teus sonhos. Faz uma tatuagem na perna, faz uma tatuagem escondida. Pra que, meu filho, você vai tatuar o rosto? Pra que, meu filho, você vai tatuar a mão? É uma pergunta fundamental que uma paternidade responsável faria. Então, todo exagero, sem dúvida, é uma revelação, é um abismo. Pode ocultar coisas mal resolvidas no nosso interior. Então, eu também, hoje, maduro, 40 anos, casado, pai de 4 filhos, casado há 14 anos, pastor de 4 igrejas, responsável pela construção, de fato, de um legado teológico naquilo que eu entendi que é a minha responsabilidade para com o reino de Deus, sou maduro para entender que hoje eu sou um homem livre para fazer uma tatuagem. E mesmo sendo cristão, se tatuando, talvez eu nunca me tatuei como um homem livre, porque a minha estética é uma expressão exterior de algo que não estava resolvido no meu interior. Eu não tenho nada contrário ao evangelho tatuado no meu corpo. Pelo contrário, sinalizam até minha fé, minha família, meu amor aos meus parentes, filhos, esposa e por aí vai. E talvez aí está o grande problema da família que eu não tive, né? Não tive uma família estruturada. Então, o meu corpo serviu como um protesto, um outdoor público de valor à família. O nome da Keila, minha esposa, está tatuado no meu pescoço, tomando conta de mais de 50% do meu pescoço. E talvez não seja um ato de amor por ela. Talvez seja uma resposta à família que eu não tive, dizendo que eu vou lutar para ser o homem que eu não vi ao meu lado me criando como um pai. Então, tudo isso só vem quando a gente encara todos esses fatos com responsabilidade. Então eu quero concluir dizendo: quem gosta tem que fazer perguntas profundas e fundamentais do seu porquê. Quem proíbe tem que fazer isso de maneira também responsável, porque Deus não é o nosso patrocinador, Ele não é o nosso office boy. Eu não gosto de tatuagem, quero achar um versículo que valide o que eu não gosto. Não é assim que funciona. A Bíblia é clara no que diz, aplique. Ela não está se referindo diretamente àquela situação, não seja desonesto com o texto bíblico. Seja maduro, se pule, porque às vezes castrar, proibir é a preguiça de quem não quer ensinar. Então, olha só, eu sou um pastor tatuado e não estou pregando que as pessoas podem tatuar. Pelo contrário, eu quero formá-las teologicamente, discipulá-las de maneira fundamental, estrutural, para que ela não tenha um pensamento, um raciocínio pobre sobre as questões da vida. Então chega na igreja que eu pastorei e pergunta se o pastor Anderson faz apologia de tatuagem. Pelo contrário, as pessoas esqueceram. Então quem gosta e quem não gosta tem que se posicionar de maneira responsável, bíblica, teológica, estrutural, fundamental, para o seu pensamento não ser banal. E eu trabalhei o meu caráter para, depois de 5 minutos, você esquecer a minha aparência. Porque quando você tem caráter, essência, o seu caráter e a sua essência falam mais alto do que a sua aparência. O pensamento de quem proíbe não pode ser banal, o comportamento de quem gosta também não pode ser banal. Ambos têm que ser responsáveis com o Evangelho, com o reino de Deus, com aquilo que está escrito e com a própria vida.